Minha gente querida, muito boa noite, muito bem-vindos a todos. Vamos começar nossas leituras de hoje pelo livro Agenda Cristã de André Luiz, um livro psicografado por Chico Xavier. E a mensagem de hoje é nas conversações. Se o companheiro lhe fere o ouvido com má resposta, tenha calma e espere o tempo. Possivelmente, ele já respondeu com gentileza 99 vezes a outras pessoas, ou talvez acaba de sofrer uma perda importante. É isso mesmo, calma, paciência, tolerância, espere e vamos em frente. Livro dos Espíritos é a última pergunta sobre a transmigração das almas, transmigrações progressivas, que nada mais é do que a reencarnação. E Kardec pergunta: se os espíritos não podem se aperfeiçoar a não ser por meio das tribulações da existência corpórea, segue-se que a vida material seja uma espécie de crisol ou de um depurador, por onde tem que passar todos os seres do mundo espiritual para alcançarem a perfeição. Sim, é exatamente isso. Eles se melhoram nessas provas, evitando o mal e praticando o bem. Porém, somente ao cabo de mais ou menos longo tempo, conforme os esforços que empreguem, só após muitas encarnações ou depurações sucessivas, atingem a finalidade para que tendem. E Kardec faz uma segunda pergunta complementar. É o corpo que influi sobre o espírito para que este se melhore ou o espírito que influi sobre o corpo? Seu espírito é tudo, seu corpo é simplesmente veste que apodrece. Eis tudo. E Kardec faz uma última nota aqui. O suco da uva nos oferece um material semelhante dos diferentes graus de depuração da alma. Ele contém o licor que se chama espírito ou álcool, mas enfraquecido por uma imensidade de matérias estranhas, que lhe alteram a essência. Esta só chega à pureza absoluta depois de múltiplas destilações, em cada uma das quais se despoja de algumas impurezas. O corpo é o alambique em que a alma tem que entrar para se purificar. O perispírito se assemelha às matérias estranhas, que também se depura à medida que o espírito se aproxima da perfeição. Eu acho que aqui ele quer dizer que vai transformar no vinho, né? Que é o símbolo da vida. E vamos então para o livro que é o Espiritismo. E vamos hoje falar sobre charlatanismo, falando sobre a mediunidade. No capítulo das noções elementares de espiritismo. Certas manifestações espíritas se prestam facilmente à imitação. Porém, apesar de terem explorado os prestidigitadores e charlatães do mesmo modo que o fazem com tantos outros fenômenos, é absurdo se crer que elas não existam e sejam sempre produto de charlatanismo. Quem estudou e conhece as condições normais em que elas se dão, distingue facilmente a imitação da realidade.
Além disso, aquela nunca pode ser completa e só ilude o ignorante, incapaz de distinguir as diferenciações características do fenômeno verdadeiro. As manifestações que se imitam com mais facilidade são as de efeitos físicos e as de efeitos inteligentes vulgares, como movimentos, pancadas, transportes, escrita direta, respostas banais, etc. Não se dá o mesmo, porém, com as comunicações inteligentes de subido alcance. Para imitar aquelas bastam destreza e habilidade, ao passo que para simular as últimas, torna-se necessário quase sempre uma instrução pouco comum, uma superioridade intelectiva excepcional, uma faculdade de improvisação universal, se assim nos permitem classificá-la. Os que não conhecem o espiritismo são geralmente induzidos a suspeitar da boa-fé dos médiuns. Só o estudo e a experiência lhes poderão fornecer os meios de se certificarem da realidade dos fatos. Fora isso, a melhor garantia que podem ter está no desinteresse absoluto e na probidade do médium. Há pessoas que, por sua posição e caráter, estão acima de qualquer suspeita. Se a tentação do lucro pode excitar a fraude, o bom senso diz que o charlatanismo não se mostra onde não tem a ganhar. Entre os adeptos do espiritismo encontram-se entusiastas e exaltados, como em todas as coisas. São, em geral, os piores propagadores, porque a facilidade com que, sem exame, aceitam tudo, desperta desconfiança. O espírita esclarecido repele esse entusiasmo cego, observa com frieza e calma e, assim, evita ser vítima de ilusões e mistificações. A parte toda a questão de boa-fé, o observador novato deve, antes de tudo, atender à gravidade do caráter daqueles a quem se dirige. Muito bem, esta é uma questão bastante simples. Quando não se tem ganho, muito dificilmente se terá um charlatão. Às vezes a pessoa só quer se engrandecer, mas é fácil ver que quando é feito para iludir, para enganar, e quando tem uma mensagem realmente boa. E assim terminamos as nossas leituras com a frase de Meimei, que está no livro Canteiro de Ideias, um livro de frases compiladas que foram psicografadas por Chico Xavier. Não se demore na solidão e volte ao dia resplendente do trabalho, de que se fará no mundo a solidariedade humana por fonte viva de amor, e novas bênçãos lhe farão sorrir.